Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção nessa palavra que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Eu sou o Márcio Ribeiro. Esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus e o meu desejo sincero é que você esteja sendo edificado pelo Senhor desde o momento que você abriu os olhos, que o Senhor já esteja falando com você. Vem comigo e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 78, dos versículos 3 ao 8. E antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Ao se inscrever, clica no sininho, certo? Porque aí você vai receber todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai ser informado. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, para fortalecer esse canal e para fazer com que esse vídeo ele seja compartilhado nas redes sociais com outras pessoas, para que muitos possam ser alcançados por essa palavra. E mais uma vez eu quero agradecer a você que já está inscrito. Muito obrigado e a todos vocês que Deus abençoe. Vem comigo, Salmo 78, do 3 ao 8. Escolha pregar a palavra de Deus para as futuras gerações. Escolha pregar a palavra de Deus para as futuras gerações. Vamos lá. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Que Deus possa abençoar essa leitura e que ela possa verdadeiramente continuar falando aos nossos corações. Agora, eu quero dizer para você o seguinte. Vou repetir o título aqui porque eu repeti errado. Escolha nunca deixar de pregar a palavra de Deus para as futuras gerações. Certo? Eu falei escolha, não deixar. Escolha nunca deixar de pregar a palavra de Deus para as futuras gerações. Agora eu quero deixar aqui duas perguntas no ar. O que nós temos aprendido? O que nós temos aprendido? Dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos governantes, da nossa imprensa, da nossa mídia, nas redes sociais. O que nós temos aprendido nesses tempos? E a segunda pergunta. O que nós temos ensinado aos nossos filhos, aos que convivem conosco? O que nós temos ensinado? Então, são duas coisas distintas, duas perguntas que eu quero deixar para a nossa meditação e que tem tudo a ver com esse texto que nós lemos aí. Bem, nós temos visto que esse mundo vai de mal a pior. Nós temos visto que esse mundo, ele verdadeiramente está corrompido. Nós temos visto que o sistema de valores que rege esse mundo está cada vez mais vil,
mais pervertido. Nós temos visto, especialmente no Brasil, manifestações de intolerância que antes não aconteciam. Aqui no Brasil, sempre houve uma convivência pacífica entre as religiões, sempre houve uma convivência pacífica entre os povos. Nunca houve uma manifestação assim de racismo tão explícita como temos visto atualmente. E o detalhe é que no Brasil, especialmente, o racismo era para ser uma coisa inadmissível, pela própria origem nossa, tendo em vista que na escola, nos primeiros anos do ensino fundamental, nós aprendemos sobre a miscigenação racial, ou seja, nós somos todos uma grande mistura. Então, jamais deveríamos ser racistas no Brasil, para começar por aí. Então, nós temos visto aí uma grande manifestação de intolerância e de muitas coisas erradas que tanto temos aprendido como temos ensinado. Já começa pela prateleira de cima. A prateleira de cima é a que dá mais mau exemplo. Vocês estão entendendo bem perfeitamente o que eu quero dizer com prateleira de cima. Vocês são pessoas inteligentes, não preciso citar nomes aqui porque eu não quero comentários polêmicos e bate-boca e disse-me-disse, justamente para não despertar mais manifestações de intolerância. Mas vocês estão entendendo. Então, o que acontece? Dentro do conceito que o texto ensina, que é um contexto espiritual, sobre pregar a palavra de Deus às futuras gerações, sobre ensinar os princípios de Deus às futuras gerações, eu quero trazer algumas meditações aqui, antes de entrarmos na parte espiritual do texto. Vamos lá. A nossa sociedade, ela está cada vez mais desrespeitosa. Eu sou de uma geração que, por exemplo, uma criança jamais se meteria numa conversa de adulto. E hoje em dia a gente vê um monte de criança metida, intrometida, mal educada, porque os pais não cortam, os pais não abusam, os pais não cortam o abuso, os pais permitem o abuso. No meu tempo de criança, bastava um pai olhar, uma mãe olhar, que a gente entendia que estava fazendo besteira. Hoje, a criança faz o que quer, e você tem um monte de pai que é um tremendo um panaca, por não dizer outra palavra aqui, umas mães que são as patachocas idiotas que deixam os filhos fazer o que querem, e a gente tem visto aí uma sociedade extremamente corrompida, certo? Aí, eu sou obrigado a citar uma música da Legião Urbana, chamada Geração Coca-Cola, na qual ele fala bem claro, lá nos anos 80, ele já via essa deficiência da nossa sociedade, que hoje, o pouco que mudou de lá para cá, mudou para pior. Quando ele fala nessa música, desde pequenos fomos programados para depender de vocês, nos empurraram todos enlatados, o E6 9 E6, ele já estava falando da forma como os pais ali já estavam educando os filhos. Ao invés de sentarem para conversar, para ensinar o certo, como nós lemos no texto aí, certo? Exatamente como nós lemos no texto. Os pais deixavam por conta da televisão. Hoje os pais continuam deixando por conta da televisão, mas mudou. Além da televisão, agora tem a internet. Então os pais não sentam para conversar com os filhos, não sentam para orientar, não sentam para educar. E aí fica por conta deles aí. Aprenderem com a televisão, com a internet, com as redes sociais. Aprender tudo isso que não presta, o resultado a gente está vendo aí. E na música ele continua falando, né? Desde pequenos nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou a nossa vez, vamos cuspir tudo de volta em cima de vocês. E já está falando do que era a sociedade naquela época, o resultado da criação daquela época a gente está vendo hoje aí, certo? E aí ele fala, somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Mas se os pais não ensinam os filhos no temor do Senhor, como nós acabamos de ler no texto, se os pais não param para ensinar os filhos a palavra de Deus, querem que eles tenham que religião? Querem que os filhos tenham que tipo de ensinamento? Querem que os filhos aprendam o que, se não ensinam? Certo? Como Paulo fala em Romanos, como ouvirão se não há quem preguem? E como pregarão se não forem enviados? Então, explica-se hoje o que está acontecendo no nosso mundo, que vai de mal a pior, essa falta desse ensino aí,
sabe, da palavra de Deus. A falta de ensinar os princípios cristãos, e os princípios cristãos, eles estão além de dogmas e doutrinas religiosas. Quando nós falamos que os filhos devem honrar e obedecer aos pais, não tem nada a ver com religião, isso é princípio bíblico. Quando nós falamos que as pessoas devem se comportar com honestidade, com ética, não tirar aquilo que não lhes pertence, não cobiçar aquilo que não lhes pertence, etc, 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 são valores que estão além dos dogmas religiosos, são princípios que valem para todas as pessoas, e isso não está sendo ensinado. E a gente está vendo hoje aí a prática da famosa lei de Muricy, ou seja, cada um cuide de si. A lei de Gerson também vale tudo, certo? Então é o que a gente está vendo aí, tá certo? Então, o que acontece? Quando nós meditamos nesse texto que o salmista ensina, ele nos dá algumas lições assim bastante preciosas sobre como nós precisamos mudar a nossa sociedade. E a transformação da sociedade, ela só vem pela educação, pelo conhecimento. Monteiro Lobato certa vez disse: um país se faz com homens e livros. Aí você que está aí vendo esse vídeo agora, você vai me dizer: ah, mas o que essa frase tem a ver com Deus? O que tem a ver com igreja, com religião, com formação espiritual? Jesus fala o quê para os discípulos? Examinem as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele também falou: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias fala o quê? Deus usa o profeta para falar: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E ele mesmo também, Oséias, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ele também diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Certo? Então nós temos muitas e muitas informações na Bíblia que Deus aprova e quer que nós tenhamos conhecimento, tenhamos formação, tenhamos educação. E esse texto que nós lemos aí é clássico para dar base a isso aí que eu estou falando. Vamos repetir a leitura aqui, pausadamente. Vem comigo. Salmo 78, olha o verso 3. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Então, se essa sociedade de hoje está replicando esse mau comportamento, é porque é o que eles estão aprendendo com seus antepassados, com seus pais. E aqui o salmista nos ensina: se nós começarmos a ensinar o certo, nós vamos ter num futuro, não muito distante eu espero, as pessoas replicando aquilo que é certo. Olha aqui. O que os nossos pais nos ensinaram está falando das coisas de Deus, está falando dos valores éticos, morais, espirituais, etc. Não as encobriremos dos nossos filhos, ou seja, nós vamos repassar aos nossos filhos. Nós vamos repassar, aí ele continua, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Dá um recado para a Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Precisamos mais do que nunca pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo negligenciada em muitos púlpitos. Muitos púlpitos hoje são palanque político, são palanque para mensagem de autoajuda, são palanque para um monte de pataquada e não tem palavra de Deus. Então, precisamos continuar falando a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que fez. Precisamos ensinar na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Precisamos fazer o que eu estou fazendo agora aqui, pregando no YouTube, para geral ver.
E eu sei que tem muita gente fazendo a mesma coisa. Graças a Deus eu não sou o único. E eu quero mais é que muita gente se levante para pregar a palavra de Deus, ensinar o certo. Vamos lá, verso 5. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos. É nossa obrigação repassar as coisas de Deus aos nossos filhos. Por isso que essa sociedade está podre, as pessoas não estão ensinando, não estão dando exemplo, e está essa zona que está aí. Ai, está escandalizado que eu falei zona, já expliquei em vídeo anterior o significado da palavra, tá? Não estou falando palavrão, não. Eu não sou desbocado, nem sou mal educado, não, tá? Tá uma verdadeira uma baderna, uma bagunça essa sociedade. Vem comigo. Para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Então, é para ser repassada a palavra de Deus para todas as gerações. É para ser repassado o ensino dos valores espirituais, éticos e morais às futuras gerações, porque só assim nós vamos ter uma sociedade melhor. Então, não se escandaliza porque ainda há pouco eu falei da música da Legião Urbana, falei da letra que o Renato Russo escreveu. Ele era um cara inteligente, extremamente inteligente, conhecedor inclusive da própria palavra. Em um determinado programa ele chegou a falar que ele estava com Jesus e não abria. Ou seja, ele caminhava com Jesus. Só Deus sabe se ele teve tempo de alcançar a salvação, certo? Mas eu não vou entrar nesse parâmetro porque esse não é o objetivo dessa mensagem. Vamos para o verso 7. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Como é que nós vamos querer que os nossos filhos, nossos descendentes, confiem em Deus se nós não ensinamos nada de Deus para eles? Como é que nós vamos querer que as nossas gerações futuras aprendam, confiem e dependam do Senhor se nós não damos exemplo e se nós não ensinamos? E o verso 8 ele fala: eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Qualquer semelhança com o Brasil e com o restante do mundo não é mera coincidência. É exatamente o que está acontecendo. Por nossa culpa, por nossa falha, eu estou me incluindo com certeza nesse bolo aí, porque é muito fácil quem está pregando ficar só apontando. Você. Mas fica na frente do espelho e aponta o dedo indicador para o espelho. Você vai ver 4 dedos apontando para você. E eu estou fazendo isso aqui agora. Enquanto eu estou apontando o dedo indicador para a janela, eu estou com os outros 4 dedos aqui apontando para mim. Então começa por minha história. Nós estamos aprendendo errado, porque os nossos antepassados, aí, os nossos líderes, têm nos ensinado errado. E nós estamos ensinando errado também, porque nós não estamos correndo atrás de aprender o certo. Nós estamos acomodados em aprender o que é errado. Nós estamos replicando o que é errado. Haja vista que o Brasil é um dos campeões mundiais de fake news, de desinformação. O que tem de gente replicando desinformação, o que tem de gente replicando idiotice nas redes sociais, um monte de fake news, um monte de pataquada, o que tem de gente ensinando coisa errada nas igrejas, dentro de casa, em tudo que é lugar. Isso explica essa sociedade falida na qual nós vivemos hoje. Isso explica essa sociedade corrompida na qual nós vivemos hoje. Isso explica tudo que nós estamos vendo aí. Corrupção, roubalheira, safadeza, imoralidade sexual, imoralidade espiritual, heresias, blasfêmia dentro das igrejas. Isso explica filho dando na cara de pai, filho xingando pai. Isso explica criança falando palavrão na rua, coisa que no meu tempo era inadmissível. Isso explica tudo o que está acontecendo na sociedade. E olha que nos anos 80 a letra da música que eu citei já alertava isso, hein? E o pouco que mudou de lá para cá mudou para pior. As crianças estão piores, hoje já não é mais só a televisão, como ele falava lá na música, hoje já tem internet, as redes sociais, e os pais continuam cada vez mais omissos, mais panacas, deixando os filhos por sua própria conta e risco.
E o resultado a gente está colhendo aí. Caminhando para o final, vou resumir aqui. Precisamos mais do que nunca resgatar os valores espirituais, os valores éticos, os valores morais dessa sociedade. Vou replicar o que Santo Agostinho já falou, que nós devemos pregar o Evangelho, sempre, sem parar, o tempo todo. Se for possível, use as palavras. Então aqui ele já dá um ensino. Começa pelo exemplo. Começa pelo exemplo. Que exemplo eu dou? Que exemplo você dá? Eu vou contar uma história para você aqui real sobre exemplo. É uma família que eu conheço há muitos anos, tinha uma criança, 1 ano e um pouquinho, a criança ficava au, u, e ninguém entendia o que era esse au, u. E todo mundo intrigado com aquilo, os pais, os avós, os tios, os primos, a família toda. Até que alguém da família se ligou que a criança só falava isso quando se irritava com alguma coisa. A criança se irritava com alguma coisa, ela ficava au, u. Aí a pessoa ficou atenta e começou a observar que os pais da criança brigavam muito e não queriam saber, era em público mesmo. E numa dessas brigas, ela observou que o pai mandou a mãe da criança tomar naquele lugar. Esse aí mesmo que eu não vou repetir porque eu sou educado, certo? Esse aí mesmo que você pensou. Aí, rima com au, u, você já entendeu, tá? O pai mandou a mãe da criança tomar nesse lugar aí. A mãe devolveu e nisso aí a criança foi aprendendo. Então, quando ela se irritava, ela repetia. Então, aí com 1 ano e pouquinho, ela já está aprendendo a falar palavrão. Você quer que essa criança seja o que na vida? Entendeu? Então, agora eu encerro essa mensagem. Só até aqui foi o que o Senhor me deu. Então, eu vou repetir o título. Escolha nunca deixar de pregar a palavra de Deus para as futuras gerações, porque é só essa palavra que transforma. É só essa palavra que pode mudar essa sociedade, pode mudar esse país, pode mudar esse planeta. E é por essa palavra que vai haver a transformação. Aliás, Jesus falou sobre isso, né? É justamente pregar a palavra de Deus, a verdade, certo? Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Deus abençoe e que todos vocês possam estar sendo, nesse momento, alimentados e edificados à luz da palavra de Deus, certo? Convido vocês todos a repensarem, nós todos repensarmos o que nós estamos aprendendo e o que nós estamos ensinando. Mais uma vez eu quero convidar você, caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve, dá essa força para esse canal, sabe? Eu tenho como objetivo pregar essa palavra para que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas. Eu não quero viver do YouTube, eu não preciso viver do YouTube. Eu tenho minha aposentadoria e, se Deus me permitir publicar meus livros, direitos autorais dos meus livros completariam minha aposentadoria, pronto, para mim está ótimo, suficiente. Glória a Deus, eu não quero viver do YouTube. E principalmente viver de pregar a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Se eu sou um que prego contra isso, eu não quero YouTube para isso não. Eu quero que essa palavra seja pregada. Me ajuda aí. Dá bastante like nesse vídeo, compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal. Esse é meu objetivo. Digo e repito, eu não quero viver do YouTube, eu não quero ser profissional do YouTube, isso não me interessa. Não me interessa, eu tenho mais o que fazer. Eu quero fazer outras coisas na minha vida. Pregar a palavra é uma das principais que eu quero fazer. E o YouTube é um meio poderoso para essa palavra ser pregada. É só isso que eu quero, certo? E que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.